Hello, gorgeous! Muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Nina20 e hoje falaremos sobre Mãe Sol. Ou M Sol, né? Mãe Solo, whatever. Gente, por que eu trouxe esse vídeo pra cá? Porque eu tô muito revoltada. A minha cara é de sono, mas no fundo é revolta. Final de domingo, é essa cara que eu tenho pra vocês. Por isso que às vezes eu opto, né, por gravar os vídeos de manhã, justamente porque, né, mais ânimo, né, mais energia, mas vambora. Gente, eu tô me segurando às vezes porque às vezes eu vejo umas coisas tão cabulosas na internet que eu falo assim, tá, eu acho que tá passando dos limites. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre passar dos limites. Eu trouxe hoje pra vocês um vídeo, tem diversos vídeos, juro, mas vou trazer um único porque o vídeo já é grande e eu quero que vocês mais ou menos entendam a mentalidade do que tá acontecendo. Então, nós temos a nossa querida, qual que é o nome dela? Que da última vez, né, fiquei com vergonha, não lembrava o nome dela, Zelma Werneck, educadora religiosa, gostei, educadora religiosa. Aí ela mistura a educação que ela dá religiosa, Mãe Sol, movimentos, vira uma bagunça, mas vamos lá. O que ela vai falar sobre Mãe Sol? Nesse tempo. Então, o meu conselho básico para os homens é não se case com uma mãe solteira. Então, é aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Ela já deixou o conselho dela, não case com mãe solteira. O que ela quer dizer com isso? Então, rapazes, se vocês tiverem a oportunidade de ver mulheres no mercado, você descobriu que a mulher tem filho, cai fora. Acho que é isso que ela tá falando aqui para nós e ponto final, não tem outra aqui. Então, é por isso que eu não gosto de generalizações, que aí vem um nego, assiste uma mulher dessa que tem um papel de ser influenciadora, e no final ele olha assim e pensa assim, nossa, então vou dar razão para essa mulher. O problema é esse, quando a gente tá como influência, a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade das coisas que a gente fala. Então, tanto de vezes que eu olho essas generalizações sendo feitas na internet, tem hora que eu tenho medo, sabe? Porque tem gente que ouve a educadora religiosa e leva pra si, entendeu? E aí pronto. Aí mãe solo não pode. Aí, né, nós vamos ver mais pra frente o que ela vai falar aqui, mas é que é muita revolta, gente. Mas vamos continuar. Espero que você, que já é mãe solteira, que eu não estou falando contra você, mas estou falando principalmente para os rapazes que ainda não se casaram, que ainda não Aí é têm suas triste, vidas né? Aí ela fala definidas. assim, ó, pra você mãe solteira, eu não tô falando pra você, eu tô falando com os rapazes. Mãe solteira, você tá daquele jeito, né? Mas eu tô falando com os rapazes, que é você? Não, se os rapazes me ouvirem. É porque assim, gente, façam as contas de matemática. No final, se todas as mães solteiras, ela não tá falando pras mães solteiras, e por rapazes, elas viram por rapazes e falam que tá conversando com eles, então as mães solteiras estão lascadas, né? Então, Para que eles não caiam no eu e para que as meninas que ainda não engravidaram fora do casamento não se relacionem fora do casamento, não tenham filhos sem pai, sem o comprometimento do homem, para que essas mulheres sejam mulheres que entendem as características dos homens, as características masculinas. E esse é meu foco mesmo principal. eu fico pensando, né? Aí você pega um adolescente lá, 12, 13 anos, que vem de uma família difícil, complicada, pai ausente, mãe mais ausente ainda, todo mundo que tenta trabalhar. Às vezes a menina aí naquela escolinha pública, aí você pensa assim, essa educadora religiosa, ela vira e fala assim, pra você que não tem filho, quero te ajudar. Poxa, essas meninas estão tudo preocupadas no baile funk ali, vocês estão entendendo? Estão preocupadas em já começar a vida sexual mais cedo possível, aquela coisa, sabe? É até triste de dizer isso. Aí você vê as menininhas tudo adolescente, naquela pressa, sabe? Enfim, querer namorar, querer fazer outras coisas. A desse conselho, cuidado, não sei o quê. Você acha que adolescente quer saber dessas coisas? Não adianta não. Ainda mais essas escolas no Brasil que a gente tem hoje em dia. Difícil. É a gente levar esse conhecimento e as mulheres que caíram no fracasso serem acordadas e as mulheres que caíram no fracasso, ou seja, qual que é a definição de fracasso gente, o nome da mulher, esqueci de novo. Pra Zelma, Zelma, gente do céu, Zelma, é assim? Tá. Pra senhora Werneck, vai ser mais fácil. Então, qual que é o conselho que ela dá pra nós aqui? Pra você mulher que já caiu no fracasso, quer dizer, é um fracasso a mulher ter filho. Então, independentemente de quão preciosa ou precioso é o filho que você tem, é um fracasso. Essa é a definição dela. transmitir esse conhecimento para suas filhas, para suas meninas, as mulheres que estão indo para as igrejas cristãs tomarem consciência de como foram enganadas e dessa forma a gente conseguir salvar a futura geração, fazendo meninas entenderem o papel da mulher e o papel do homem. Então, o papel da mulher tem sido amplamente falado em tudo que é lugar. Papéis errados, distorcidos, mas tem sido dado valor. Agora, para o homem,
São pouquíssimos os lugares onde o homem tem vez e tem voz. Então, por isso, nesse canal, eu dou mais ênfase às funções e às características masculinas. Vou fazer todo um conteúdo, estou preparando um material sobre as funções femininas. O Red Pill o pessoal tá nervoso aí na internet. Você dá uma pesquisada aí no YouTube aí sobre a galera do Red Pill, eles estão ganhando cada dia mais voz, né? A gente vai estar estudando sobre isso, eu vou estar passando esse conteúdo, mas por enquanto eu preciso firmar na mente das mulheres qual é o papel do homem, qual é a função do homem. A gente precisa que esse material chegue o mais longe possível. Então, já me ajuda com ações pequenas. A primeira delas é curte esse vídeo. Curte pelo poder do nome de Jesus. Essa sua ação. Nossa você não é inscrito, seja de que rede cristã, eu convido você a fazer para que você possa receber nosso conteúdo. E assim também é uma forma de garantir que essa coisa, assiste o vídeo até o fim. Essas mulheres, não é, que se tornam mães solteiras, vêm carregando um histórico negativo, um histórico de erro, de quebra de autoridade espiritual. Primeiro, da quebra de autoridade de Deus. Então, já são meninas que foram induzidas a desrespeitar a maior pessoa do universo, que é Deus. Não tenha medo desse tipo de mulher, porque se Peraí. Eu vou ter que parar um pouquinho aqui que eu tô confuso. Assim, gente, é aquilo que eu falei, eu acredito em Deus, mas, assim, tem hora que tem umas coisas que bugam na minha cabeça. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, porque, peraí que eu fiquei bugada. Só um pouquinho. Não tenha medo desse tipo de mulher, porque se elas não têm temor de Deus, não vão ter nenhum temor de fazer nenhum mal, de buscar nenhuma lei, de inventar nenhuma mentira para destruir a sua vida. Outra coisa, se elas estão grávidas, é porque houve também um homem que valorizou o pecado delas. Então, o homem... E também porque Deus quis, né? Até onde eu sei, através dessa galera assim, mais religiosa, quem põe vida é Deus, né? Então, assim, se Deus pegou a mulher solteira ali e falou assim, e a mulher solteira se relacionou, e depois que ela se relacionou, segundo essa galera aí meio religiosa, é Deus que faz a mulher ter um filho, o homem ter um filho, então, assim, vocês também vão ter que questionar Deus, né? O homem legitimou o erro delas. Presta atenção, aí você vai casar com uma mulher que já se entregou para um homem que valorizou o erro dela. Elas desrespeitaram Deus, quebraram a ordem espiritual de se guardar, de guardar o tempo de Deus. Gente, mas como é que a mulher desrespeita Deus, gente? Ué, se Deus também faz a vida, como é que a mulher desrespeitou? Às vezes foi Deus que quis que ela tivesse aquela vida lá e pronto, não é ele que só faz a vida no mundo, não é só ele que decide se vai haver vida ou não vai haver vida. Como é que ela desrespeita Deus? Se entregaram a paixões humanas e depois você vai levar esse tipo de mulher, que já é uma mulher que já foi usada pelo pecado por outro homem, para a sua vida. Presta atenção que você está trazendo para você. Então, a primeira coisa aqui, não case com mulheres que já são mães solteiras. Por quê? Porque elas já se entregaram para um homem antes do casamento, já tiveram um relacionamento antes do casamento com um homem que não cumpriu o seu papel e que já fez uma quebra emocional nessa mulher aí. Então, nossa senhora, então agora, né? Então agora, se 1% das mulheres então ficarem prontas para o casamento, 2% ficar pronta para o casamento, é muito, né? Ou seja, se você já não é mais virgem, você entregou para outro homem que não é, depois que você casou, você tá lascado, tá fora do game. Então, meninos, pelo amor de Deus, não escutem isso. Pelo amor de Deus. Então, ela já fez uma quebra de autoridade espiritual, já está em rebelião com Deus, porque quebrou uma ordem de Deus, e além disso, já se entregou para ser usada na promoção do erro. Já está com um filho sem pai, que é um filho que não vai respeitar a sua autoridade e que você só vai ter o único direito de fazer tudo o que agrade a ela para bajular, para não ferir, você não vai ter direitos dentro dessa casa por causa dessa outra criança que vem de fora, que essa mulher, por causa de ser mulher e ter esse envolvimento afetivo com os filhos, vai valorizar essa criança que veio de fora, desse outro relacionamento, mais que a você. Ela não vai te amar mais do que ela ama aquele menino, aquele filho. Eu já tenho falado sobre a questão do amor feminino, que é completamente diferente do amor masculino. Quando a Bíblia fala para o homem amar a sua mulher, é porque o homem tem verdadeiramente a capacidade de amar. Ele se entrega pela mulher furiosamente, um amor espiritual de proteção mesmo. Mas a mulher não tem esse sentimento. A mulher tem um sentimento afetivo pelo homem que vai depender de um N circunstâncias. A mulher não se importa com beleza, não se importa com aparência física, supera tudo isso daí em função de uma ordem espiritual maior que está sobre a cabeça dela. Não é que a mulher não é capaz de amar, não é isso que eu tenho falado. Eu tenho dito que o amor feminino é diferente
ele vai escolher focos e vai estar debaixo de leis espirituais. A mulher se liga aos filhos de modo espiritual. O homem se... Ué, mas aí se vamos supor o seguinte, a mulher ficou grávida, aí, tipo, tá fora do casamento. Aí o pai da criança, ele tá ligado ao filho. Bugou. Por que será que que a Zelma aqui, ela meio que generaliza? Será que todas as mães solo, o pai não tá presente na vida do filho? Então, a mulher separada também é a mesma coisa? O pai nunca vai estar presente na vida do filho? Não se liga à gosto mulher dessas de modo generalizações, espiritual. sabe? E essa é a proteção de todos. Quer dizer, a mulher está... Eu sempre falo sobre a hierarquia de dominância espiritual. A mulher está debaixo de tripla proteção. Deus, Jesus Cristo e o homem. Os filhos estão debaixo de quádrupla proteção. Deus, Jesus Cristo, o homem e a mulher. Todos, cada um no seu papel, amando intensamente de acordo com as leis espirituais. Eu tenho que concordar com ela que é o seguinte, não por uma lei espiritual, mas eu tenho que concordar com ela que talvez, né, talvez, sem generalizar, é complicado às vezes uma criança que é criada dentro de uma casa, às vezes não tem um pai, não tem uma mãe presente, por aí vai, né? Mas qual que é o ponto? Também não dá para você pegar e demonizar a situação toda, virar para um monte de homem aí da Red Pill que já tá andando muito frustrado porque estão as mulheres que estão exagerando, tão difíceis de lidar e tem que concordar e tudo. Então é pegar a generalização para um lado, generalização para o outro e no final, se todo mundo for viver esse medo do que é certo e que é errado, ninguém fica junto, né? E é isso que eu tenho um pouco de receio, sabe? Que às vezes começa a acontecer no Brasil. É de chegar a um ponto que ok, então a galera da Red Pill daqui uns dias vai começar a falar assim, né? A turma mais radical. Não, então vamos fazer o seguinte: fica só com mulher virgem. Mulher já não é virgem mais, cai fora que é problema. Então, assim, tá tudo muito complicado, tá tudo muito difícil, sabe? Tá esquisito. Eu podia pegar outros vídeos aqui pra ver mais homem falando sobre mãe solo e tudo, mas é difícil. A partir do momento que você fecha a porta, às vezes, pra uma mulher incrível, maravilhosa, pode ser que ela tenha um filho que tenha tido algum tipo de erro dentro da adolescência dela, ou com relação ao background familiar que essa mulher teve, a gente não pode pegar esses fatores e de repente fechar, né? Pra gente não se relacionar na nossa vida. Então, é isso que eu tenho um pouco de complicação, porque hoje em dia parece que por pouquíssimas coisas as pessoas estão julgando umas às outras e estão eliminando a capacidade de conhecer pessoas incríveis. Por quê? Por causa do status da pessoa. Por causa, às vezes, desses excessos, sabe? Excessos, por exemplo, na questão religiosa, excessos, por exemplo, com questões de pensamento. Eu sei que tá tudo muito bagunçado. Eu sei que alguns homens vão virar pra mim e falar assim, não, mas as mulheres estão difíceis porque já aconteceu isso, assado. Sim, mas não generalizem, não fechem a porta, não, sabe? Sejam gentis, mesmo que, sabe, vocês estejam diante de alguma situação extremamente constrangedora, sejam gentis com as mulheres. Por quê? Porque eu acho que mais hora ou menos hora, a maturidade vem, entendeu? Eu sei que para as mulheres, principalmente, a maturidade demorando um tempão, mas a maturidade vem, e vem compreensão, vem calma. E se por acaso se encontrar uma mulher que não tem essa calma, não tem essa compreensão, dá uns toques. E você perceber que essa mulher não tá aberta, pronto, então tá bom, então vai pra outra, mas não fecha a porta. Não desista das mulheres. Entendem, meninos? E principalmente não fiquem. Não ouçam esses fundamentos religiosos que tem que dizer do que é certo e o que é errado, sabe? A gente tem liberdade de viver a nossa vida e de fazer as nossas escolhas. Então vejam as coisas sobre um ponto de vista mais amplo e não se fechem, não julguem as mulheres, porque cada pessoa tem uma história diferente, assim como vocês também têm histórias diferentes. E eu também falo para as mulheres não se fecharem, porque eu sei, mulheres são seletivas, né, e tal, e por aí vai. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer mais reactions a respeito de gente falando mal das mães solos. Por acaso, a Zelma só falou de quase um caráter um pouco mais religioso pra coisa, que, de certa forma, o YouTube é isso mesmo. A gente tem que respeitar e, enfim, cada um sabe de si, cada um sabe o que fala. Mas a única coisa que eu tenho para dizer, principalmente se tiver homens me assistindo nesse exato momento, é respeitem as mulheres. Por mais que algumas, vocês quase assim, queiram matar a mulher, porque a mulher é
super desrespeitadora, ou a mulher fez um monte de coisa que não deveria ter feito e por aí vai. Mas sejam gentis. A gente precisa de que os homens continuem gentis e mais hora ou menos hora as mulheres vão amadurecer. A gente vai ter uma onda de mulheres mais compreensivas e é o que a gente tem pra hoje, tá bom? Então, muito obrigada. Se vocês quiserem deixar alguma coisa, quiserem comentar de onde vocês vêm, muito obrigada por apoiar o canal, por comentarem aqui. Leio com muito carinho os comentários que estão aqui. E por hoje é só, né? Já vamos descansar, né? Carinha já tá entregando. E take care.